Muito bem, dando sequência à nossa conversa aqui, na relação com a temática do nosso módulo de autoconhecimento, vamos aqui à nossa terceira aula, microaula, pequena aula, sobre a temática. A temática da aula de agora, desta terceira aula gravada, é escrita reflexiva. E aí eu acho que é importante a gente fazer sempre esse movimento retrospectivo, prospectivo, para então pensarmos na projeção desse módulo no nosso processo de amadurecimento, desenvolvimento e realização profissional. Muito bem. Lembrando que neste módulo, nós temos como propósito falar sobre escuta e conhecimento de si, abordarmos os modos de narrar a vida e, com isso, ajudarmos aí a pensar em estratégias para a definição de objetivos como forma de alinhar percepções e ações para a construção de uma carreira profissional de autorrealização. Para atingir esse grande objetivo, na primeira aula, gravada aqui, a gente pode falar sobre o conceito de experiências formadoras. Para falar desse conceito de experiências formadoras, eu trouxe para vocês as experiências formadoras que me constituem, e na medida que eu fui apresentando, eu fui também evidenciando a vocês o quanto esse movimento ele promove a clareza, a consciência das aprendizagens que acabam por compor a nossa identidade profissional. Encerramos essa primeira aula com uma pergunta, desafio, provocação, para que vocês reflitam sobre se estão sendo impulsionados pela mudança ou se vocês é que impulsionam a mudança. Vocês estão conduzidos pela mudança ou conduzem a mudança. Muito bem. Essa provocação nos remeteu para uma reflexão um pouco mais adensada sobre conhecimento de si e as experiências formadoras. Para a gente olhar para as experiências formadoras na perspectiva de ressignificar as nossas vivências e encontrar aprendizagens, a gente precisa se dispor a fazer um movimento de autoconhecimento, de consciência de si, né? E aí, para fazer esse movimento, eu trouxe para vocês a proposta de realizarem um exercício de biografização na relação com o MBI. Nesse exercício, vocês acabaram por serem convidados e convidadas para falarem sobre como é que se enxergam no percurso trilhado até agora, no MBI, o que esse percurso desencadeou em vocês e de que maneira a singularidade de vocês compõe este coletivo, né? Para isso, eu provoquei vocês a pensarem sobre a tríplice integradora aí dos processos de aprendizagem que se relaciona ao desvelar de si, as aprendizagens preliminares e as aprendizagens potencializadas nesse movimento. Muito bem, nesta aula nós vamos nos deter mais especificamente no exercício da escrita reflexiva, né? E a ideia é trazer para vocês apontamentos, ponderações sobre o que é a escrita reflexiva, como é que a gente pode fazer uso dela nesse movimento de autoconhecimento, para então vocês, ao final desta aula, serem convidados a um novo desafio, que é novamente fazer um exercício introspectivo na perspectiva de identificar quais são os modos de narrar que você se identifica, que você se sente à vontade, tá bem? Então, vamos lá. No que diz respeito à escrita reflexiva, eu pus aqui alguns apontamentos, ou a escrita propriamente dita, não a escrita reflexiva exatamente, mas ao movimento da escrita, né? Então, eu acho que não só nas áreas que não são ligadas às ciências humanas, nas diferentes áreas, mas também nas áreas de ciências humanas. Quem tem a formação em ciências humanas, a gente acha que tem muito maior facilidade para a escrita. Pode até ter por conta da sua intimidade com a leitura, né? Mas o hábito da escrita não é um hábito muito incentivado
não é um hábito em que o tempo todo a gente é convidado a desenvolver, sobretudo quando se fala desse hábito no contexto da universidade. A gente parece que teme algo quando nos convidam, nos convocam a produzir uma escrita acadêmica, né? Então, para além dessa falta de hábito, que é cultural no nosso país, não é muito comum é, a gente o tempo todo ficar escrevendo. Talvez seja coisa de adolescente que faz diário, talvez seja coisa de casais apaixonados que trocavam, né? Cartas, bilhetes, agora conversas, mas a questão da escrita em si, essa escrita em que a gente pega a caneta e põe a mão para escrever, não é algo que a gente, na nossa sociedade, cultiva muito. Até porque a gente acha que escrever é algo que se requer dom, que se requer um preparo, que se requer um ambiente adequado. Então a gente idealiza o mundo da escrita, né? Ou esse universo da escrita, a ponto da gente cada vez se sentir menos íntimo dela, né? E com mais medo toda vez que a gente é convidado à escrita, a gente se sente como sendo colocado à prova acerca desta habilidade, né? Então, esta é uma constatação cultural e, sobretudo, no universo da academia, da universidade, né? Mas eu acho que vale a pena ainda destacar aqui que no que diz respeito à própria escrita na universidade, a gente não é muito incentivado a produzir escritas autorais. A gente é sempre lembrado para que na nossa escrita a gente deixe muito bem claro quem é que está dizendo isso, quais são as referências, quem disse isso antes. Então, a escrita autoral, em que eu possa colocar as minhas subjetividades, escrever na primeira pessoa, ela não é muito incentivada na academia, né? Então, isso também acaba impessoalizando a escrita e atribuindo a ela esse universo de quase que temor, né? Acho que no que diz respeito à escrita, se a gente fizer aqui uma pergunta, qual é o momento em que a gente faz uso da escrita, né? De uma escrita mais bem estruturada, melhor estruturada, a gente vai indiscutivelmente se remeter aos tempos que são demarcados pelos trabalhos escolares, em que a gente tem que fazer trabalho em grupo, cada um do grupo escreve um pedaço, ou então o momento em que quem faz aula de línguas, de inglês ou outra língua, foi convidado a traduzir uma música ou a escrever uma cartinha para alguém, ou seja, é sempre um trabalho acadêmico. A escrita não integra as nossas práticas cotidianas, né? E aí, a gente, por ter essa pouca familiaridade com a escrita, o movimento da escrita é quase que sempre perpassado por uma angústia decorrente do tempo objetivo, do tempo em que se tem que fazer o trabalho, o tempo em que se tem que se produzir algo, e o tempo da elaboração pessoal, o tempo dos atravessamentos, o tempo da escuta de si para compor a escrita efetivamente. Então há aí um descompasso entre os diferentes tempos. Os tempos que nos impõem para a escrita e o tempo que a gente gostaria ou precisaria, precisa e necessita para compor uma escrita que dê conta de nos traduzir, né? Eu acho que aliado a isso, na nossa escola de educação básica e também na universidade, nos nossos cursos de graduação, não há espaço por conta de um currículo sempre com conteúdos muito importantes, mas há poucos espaços em que a gente possa efetivamente, na universidade ou na escola de formação inicial, de educação básica, ter acesso ao que a gente chama de procedimentos para uma escrita, né? Então, as aulas de língua portuguesa são aulas de gramática, mas que não favorecem o uso da escrita, né? Olha, é muito curioso isso. Então, a gente tem uma carga horária grande de língua portuguesa na escola de educação básica, mas é uma língua portuguesa que, por vezes, não dá conta de promover um exercício autorizante, incentivador
promotor da autoria. A gente fica fazendo treinos em relação ao uso do verbo, adjetivos, a proposições, ao entendimento conceitual e pouco às aplicações desses termos, né? Isso gera, portanto, uma insegurança no uso da escrita. A experiência escolar poucas vezes é entendida como uma experiência que promove essa autoria, essa emancipação em relação aos conceitos da língua, né? E, por consequência disso tudo, a gente acaba tendo dificuldade de interrogar o contexto social que nos cerca, para efetivamente perguntarmos qual é o sentido de uma coisa ou de outra, na relação, inclusive, com o uso da escrita, né? Então, por vezes, a gente, por conta destas experiências não tão positivas com a escrita, a gente acaba não enxergando sentido nas aulas de língua portuguesa, nas atividades de escrita, e tampouco a gente vê no cotidiano a chance de realizar algo a partir da escrita. Muito bem, eu acho que são aí ponderações iniciais sobre as experiências diversas acerca de como a escrita compõe as nossas vidas, né? Eu acho que valeria a pena vocês, a partir destas ponderações, refletirem se há algumas outras questões que ainda eu não tratei, mas que poderiam igualmente integrar as discussões, as reflexões que podemos fazer em relação à escrita, né? E quando a gente faz isso, a gente está pensando como é que a escrita nos atravessa, como é que a escrita pode colaborar para que eu me compreenda, para que eu conheça mais de mim mesmo, né? Então, referente, se a gente for olhar para a potência da escrita, né, para além do uso, do domínio, dos aspectos gramaticais, mas para o uso efetivo social da escrita, o que a gente vai ver? Que existem implicações em relação ao seu uso, né? Pensando no seu uso de maneira articulada, a busca de sentido para aquilo que a gente faz, ou então para escavar aquelas aprendizagens que compõem a nossa identidade profissional, a gente vai ver que a escrita ajuda a gente a enxergar que nós somos o resultado do que nós somos, do que nós vivemos e das marcas que a gente vai compondo a nossa identidade a partir das experiências. Então, a escrita ajuda a gente a enxergar, quando eu narro aqui uma situação, a exemplo disso, a situação do nosso primeiro contato com a escrita, né? Então, como é que eu aprendi a escrever? Por que eu aprendi a escrever? Quando eu narro isso, eu estou trazendo, a bem da verdade, aquilo que eu posso chamar de andaimes da obra que sou hoje. Então, pensando a constituição do hoje como sendo o que nós somos e o que nós somos na relação com as nossas marcas, ou seja, eu sou eu e minhas marcas. Quando eu escrevo sobre mim e as minhas marcas, eu estou aqui trazendo novamente aqueles andaimes que ajudaram ou que foram utilizados para a construção de mim mesma enquanto uma obra que se autoriza, mas é uma obra situada socialmente, localizada contextualmente e economicamente e perpassada pelas relações políticas, culturais do meu mundo, né? Então, a escrita ajuda a gente a identificar quais são esses andaimes para a construção de nós mesmos, né? E a gente vai ver que, na medida que a gente se apropria do uso da escrita nessa perspectiva, a gente está, na realidade, contribuindo para que a gente se entenda enquanto sujeito em formação, e informação para uma autoria, para que ocupemos um lugar ou um papel de autores
da nossa atuação na vida social cotidiana, ou seja, não atores que representam papéis que foram definidos por outros sujeitos. Na medida em que a gente escreve, toma consciência do que nos constitui, a gente vai tomando domínio e potencializando as questões que compõem a nossa identidade. Isso nos dá a chance de escolher não só representar, mas escolher criar outras oportunidades, né? Então, na medida em que eu me aproprio deste potencial da escrita, eu vou atribuindo também sentido àquilo que eu faço cotidianamente numa outra perspectiva, numa outra lente. E vou ocupando, vou instituindo, eu vou ali firmando o passo num jeito outro de existir, que é um jeito de aprendiz consciente das suas escolhas em relação às aprendizagens. Então, não é um aprendiz que é conduzido pelas formações, pelas estruturas organizacionais formatadas para que eu pense dessa maneira, haja de um jeito tal. Não, é um aprendiz que se reconhece autor do seu processo de aprendizagem, né? Então, isso confronta, a bem da verdade, um jeito ou outro da gente se colocar enquanto aprendiz, que é o jeito de se ver enquanto aprendiz que nada sabe, né? E ao não saber, bom, eu fico refém e circunstanciado pelo que o outro vai trazer para eu ouvir. Aqui a gente está falando de um modo outro de conceber a aprendizagem e de trazer isso para as implicações profissionais. Não, eu não sou um aprendiz que nada trago. Eu sou um aprendiz em processo contínuo de constituição de identidade. Portanto, sim, eu tenho referências outras que vão compor aqui este cenário de aprendizagens coletivas. Então, isso confronta e desestabiliza o que aqui eu coloquei como paradigma, mas é um modelo de aula, um modelo de formação estruturado na cobrança, estruturado num dualismo, numa relação de quem sabe, quem não sabe, quem pode, quem não pode, quem tem direito a um diploma, quem não tem, quem já tem certificação, quem não tem, e tratamentos diferenciados para todas estas situações. Então, aqui, a bem da verdade, as relações que se estabelecem a partir da consciência de si, perspectivada pela escrita, é de que todos somos aprendizes, né? E que estamos numa rede colaborativa de aprendizagem e um vai influenciar a formação do outro. Então, é uma perspectiva outra de aprendizagem que nos convoca a assumirmos nos espaços de formação posturas outras. Sim, eu já sei algo sobre o assunto, eu trago algo, eu tenho uma perspectiva, uma referência sobre o assunto e venho aqui compor num espaço de formação que foi organizado por um formador, por alguém que é especializado no assunto, mas que vai colocar em diálogo os nossos saberes, né? Então, tendo em vista estas premissas, aí sim a gente pode falar do como a gente olha para a escrita enquanto um movimento de exercício reflexivo, de aprendizagem sobre nós mesmos e sobre como as pessoas aprendem, né? E aí vale a pena, nesta lente, olharmos para os modos de narrar a vida formação enquanto essa estratégia, dispositivo de constituição de nós mesmos. Então, aqui eu vou apresentar para vocês, na sequência dessa conversa, o que eu chamei de modos outros de narrar a vida formação. Nós temos, para além da possibilidade de fazermos uma dissertação narrativa, né, num tempo narrativo, a gente tem estratégias dispositivas que nos convidam a promover a escrita reflexiva, combinando estilos de escrita, estilos de registros. E esses estilos
vão acabar por compor o que a gente fala de modos outros, chama de modos outros de narrar a nossa vida formação. Então vamos ver aqui algumas possibilidades de escrita a partir das narrativas educativas e pedagógicas, tá bem? E a ideia é trazer essa conversa para o agora, para a gente reconhecer que a escrita nos oportuniza a construção, a legitimação das nossas histórias, né? E a bem da verdade, todo mundo nasce, vai vivendo experiências, vivências, enfim, passa pelas faixas etárias diversas, se desenvolve, chega um momento que escolhe uma profissão e a desenvolve, se insere no mercado de trabalho, e na relação com as diferentes fases da vida se desenvolve profissionalmente enquanto pessoa até o fim da vida, né? E tem muita gente que passa por tudo isso sem se dar conta de que vida é essa que está vivendo. Vive, mas não se dá conta, não toma consciência do que vive e do que compõe e integra a sua vida, de qual é o seu propósito e por fim, isso não impede a pessoa de viver. A diferença está no fato de que quando a pessoa se propõe a fazer esse movimento introspectivo, né, para reconhecer-se no presente a partir de memórias do passado, ressignificá-las e projetar-se para o futuro, bom, a pessoa está escolhendo viver de uma maneira que é marcada pelo sentido que ela quer atribuir aquilo. E não é só viver, quer viver de maneira a assumir-se enquanto autor da sua vida, né? E aí existem alguns autores que vão nos ajudar a compreender que é somente na história das nossas vidas que os acontecimentos ganham uma ordem e um sentido. Se a gente não para refletir, para compor, para estruturar a história das nossas vidas, a nossa vida acontece, mas ela não tem uma história. Então é a escrita que vai oportunizar a legitimação de uma história, a legitimação de sentidos. É o movimento de narrar a nossa vida que ajuda e que compõe, que colabora para legitimar a nossa história. Então não há história sem a narrativa, sem esse movimento de escrita reflexivo, sem esse movimento de escuta de si e de registro do narrar, ok? Acho que isso é importante a gente ter clareza. Ter clareza no sentido de que é com esta lente, com esta ótica, com esta perspectiva e nesse campo de investigação que eu trago aqui esta discussão, né? É um campo um campo acadêmico, um campo de investigação científico que a gente chama de espaço biográfico. Então, a escrita de si na relação com o espaço biográfico compõe um campo de investigação. Esse campo de investigação trabalha com a produção de dados, a produção de sentidos, a produção de resultados, né, de estudos, considerando 3 grandes abordagens do biográfico. Uma chamada de pesquisa narrativa, outra chamada de pesquisa autobiográfica e uma terceira chamada de pesquisa biográfica. Então, a pesquisa narrativa enquanto possibilidade de estudo do narrar, a pesquisa autobiográfica enquanto possibilidade de estudar as escritas de si, autorais, e a pesquisa biográfica enquanto possibilidade de estudar biografias outras. Todas essas abordagens, ao desenvolverem estudos e produzirem conhecimento a partir do espaço do biográfico, vão sempre utilizar a escrita reflexiva, sempre trabalhar com o que a gente chama de narrativa, né, que é a história da nossa vida, né, e sempre vão usar a escrita reflexiva em 3 perspectivas. Primeiro, enquanto
dispositivo de investigação científica, então eu posso usar a escrita reflexiva para produzir entrevistas narrativas, chamadas narrativas, para trabalhar com grupos reflexivos, de mediação de discussão e para pensar espaços outros de produção de conhecimento a partir do narrar, né? Eu posso também olhar para a escrita reflexiva enquanto um dispositivo que eu chamo de pedagógico, ou educativo, né? Ou que alguns autores têm chamado de pesquisa, ação, formação, que é um exercício que envolve uma reflexividade autobiográfica, ou seja, esta capacidade da gente refletir e atribuir sentido às nossas experiências, mas também muito ligado a um exercício de autopoiesis, que se relaciona à capacidade da gente mobilizar sentidos, singularidades, aprendizagens a partir do narrar, né? Então a gente se alicerça, se reconhece enquanto sujeito, enquanto narra, né? A partir do narrar. E por que dispositivo pedagógico? Porque a gente reconhece que a escrita coloca em evidência aprendizagens e por isso que merece ser entendido como pedagógico. Por vezes os espaços de produção científica lançam mão desse dispositivo, né? E não lançam mão com a intenção pedagógica, com a intenção de promover no outro a aprendizagem, mas quando vão fazer uma entrevista narrativa, quando colocam profissionais para dialogar sobre uma experiência específica de uma área, acabam promovendo uns nos outros aprendizagens, e por isso que a gente não consegue mais dizer que a escrita enquanto dispositivo de investigação está fazendo uso de um dispositivo só de investigação, impessoal. É também promotor de aprendizagem, e por isso que a pesquisa acaba assumindo um caráter de ação-formação, porque mobiliza o outro a aprender, né? Agora, a gente também pode olhar nesse universo do biográfico, enquanto campo científico, para a escrita enquanto fenômeno antropológico e buscar compreender os diferentes modos de narrar. Então, a gente pode, inclusive, estudar na história da produção humana quais foram os diferentes tipos de estrutura, né, narrativa desenvolvidos no decorrer dos milênios, por exemplo. Então, existem pessoas no universo do biográfico que vão estudar como é que as pessoas produzem biografias, como é que as pessoas narram, né? E quando fazem isso, vão identificar e evidenciar para a gente que o narrar, ele não está restrito à produção de uma redação. Ele envolve produção de relatos, que pode ser no formato de uma ficção. Então, quantos filmes a gente já assistiu em que a gente se identificou com a história que está sendo ali passada, ou fez conexões da história que está sendo narrada na ficção com algo que aconteceu de verdade na nossa vida, né? Então, a ficção é um estilo narrativo, assim como o relato de experiência, o relato literário, a gente pode dizer as cartas pedagógicas, diários íntimos, os diários pessoais, os diários escolares, falando aqui no campo da formação. O professor, por exemplo, faz o diário dos alunos, né? Ou os portfólios dos alunos. É um estilo de narrar. É um estilo de contar como que a história daquele lugar está acontecendo. Vocês já pararam para pensar? Se a gente olhar para o jornal A Folha de São Paulo, por exemplo, e pegar o jornal no interstício março de 2020 a março de 2022, e a gente olhar para um caderno específico, a gente vai encontrar a história que o caderno da Folha de São Paulo conta sobre a pandemia, ou as histórias que compõem a pandemia a partir do que está ali registrado no jornal A Folha de São Paulo. Então, observem, nós estamos rodeados por modos plurais e diversos de narrar a vida.
A gente não se dá conta disso. Mas a gente tem o tempo todo contato com vários dispositivos. Então, para além desses que eu já falei, parei aqui nos jornais, né? Temos poemas, memoriais, autobiografias. Tem gente que gosta muito de ler as biografias ou a autobiografia ou biografias autorizadas, né? E por que é que a gente gosta mesmo de ler essas obras, né? Por que a gente gosta de ler romances? Eu tenho, por exemplo, um romance que eu já li mais de 7 vezes, que é A Insustentável Leveza do Ser. É um romance em que Milan Kundera ele narra, na realidade, a história de um casal, mas ao narrar isso, ele vai narrando as composições, as nuances contextuais, as escolhas. Por vezes me enxergo ali, outras vezes me vejo fazendo diferente. Mas o próprio Milan Kundera, quando escreveu A Insustentável Leveza do Ser, o fez porque queria contestar Nietzsche, para dizer que Nietzsche dizia as histórias são todas repetições umas das outras, e o Milan Kundera vai dizer sim, os padrões são os mesmos, mas as singularidades, elas não podem ser neutralizadas. Elas são demarcadas por contextos, por aspectos políticos, filosóficos e, sobretudo, por escolhas, né? Então, eu quis trazer aqui, nesse slide, essa pluralidade de como que o universo da investigação científica, situada na temática do espaço biográfico, toma as narrativas não só enquanto modo de narrar a vida, mas enquanto modo de ajudar a gente a se entender na relação com os outros e com a produção de nós mesmos na vida, né? Então, se em algum momento a gente entende que a escrita de si, a escrita reflexiva, é restrita às redações que fazíamos lá na educação básica sobre como foram minhas férias, né? Esse universo do biográfico vai nos dar indícios para que a gente amplie a perspectiva do que é escrita reflexiva, de modo a reconhecer nos filmes, nas poesias, em cartas, jornais, em vários formatos de mídia, os diferentes modos que a própria humanidade encontra para narrar a história da humanidade, para construir a história da humanidade. E aí eu estou trazendo aqui, para fechar esse slide, uma fala da professora Conceição Passege, que vai dizer o seguinte, que narrar é algo eminentemente humano, mas autobiografar, portanto, escrever na perspectiva reflexiva, é um processo, sobretudo, civilizatório, porque ao escrevermos sobre nós mesmos, nesta perspectiva da reflexividade biográfica, do atribuir sentido ao que vivemos, né, a gente constrói, a gente registra a nossa história, mas a gente também registra as lentes que se apresentam como opções para as nossas escolhas acerca do que queremos ser, do que somos, o que queremos ser e como faremos para ser este sujeito que desejamos ser. Portanto, esta escrita objetivada na perspectiva autobiográfica é uma escrita que emana, que desencadeia, que mobiliza emancipação, que desencadeia um processo aí de autorizar-se a autoria e com esse movimento a gente integra um processo que é civilizatório, né? De garantia de não só cumprimento de deveres, mas entendimento de direitos e do uso de direitos, né? Muito bem, então, encerrando aqui essa breve conversa sobre a escrita reflexiva, eu quero convidar vocês para a próxima aula a pensar mais detidamente sobre algumas das possibilidades de narrar a vida. Convidando vocês, então, para fazer comigo uma conversa sobre inventários memoriais, portfólios reflexivos, num segundo momento, cartas, pontes e cápsulas do e para o futuro,
e num terceiro momento sobre a escrita de diários reflexivos, tá bem? Para encerrar esse módulo, eu vou voltar então ao primeiro slide, só para deixar bem registrado aqui qual é o meu desafio para a aula de hoje, para esta terceira aula, né, gravada no interstício para a quarta aula. Tendo em vista essas possibilidades, retomem aí o meu desafio. Quais são os estilos de narrar preferidos de cada um de vocês? Com quais desses estilos vocês se identificam mais? Com quais desses estilos vocês têm mais familiaridade, né? Recorrentemente acessam? E por que vocês se identificam com esses estilos de narrar? Tá bem? Nos vemos então na nossa última aula, na quarta aula gravada. Então, até lá!